Graça e paz, amados, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou Rafael Silva e neste vídeo nós iremos continuar abordando a questão que envolve o uso do óleo ungido. Já gravei um vídeo aqui no canal falando sobre essa questão e abordamos muitos aspectos importantes naquele vídeo, e hoje nós vamos continuar falando sobre esse tema, pois eu vejo que existem muitas dúvidas, debates e discussões no meio evangélico sobre esse tema importantíssimo. Eu sei que não será por meio deste vídeo que as coisas irão melhorar ou solucionar, certo? Mas eu acredito que aquela pessoa que tem uma certa dúvida em relação a este assunto, você pode pegar este vídeo e compartilhar com ela para que assim ela possa ser edificada por meio da verdade das Escrituras. No vídeo anterior nós observamos alguns pontos importantes acerca do uso do óleo ungido e nós analisamos algumas questões interessantes. Primeiro, o uso do óleo ungido não era realizado por qualquer pessoa, certo? Não eram todas as pessoas que podiam ungir, como nós vemos acontecendo hoje. Segundo ponto, não eram todas as pessoas que podiam ser ungidas, como nós também estamos vendo hoje. Terceiro ponto, que o óleo ungido no Novo Testamento foi usado como um medicamento, tinha propriedades medicinais. Tanto que o apóstolo Tiago diz que quando o medicamento fosse aplicado, ou seja, o óleo fosse aplicado sobre aquela pessoa, não seria o óleo que iria curar ela, muito pelo contrário, seria a oração feita com fé, então o Senhor levantaria o irmão enfermo. Nós vimos outro ponto importante também, que quem realizava essa unção eram os apóstolos ou os presbíteros da igreja, também não eram todas as pessoas. Se você entrasse no culto dos tempos bíblicos, você não ia ver na porta da congregação, da casa, da reunião, um irmão com um frasco de óleo ungindo as pessoas, ou durante o culto, eles ungindo as pessoas. Sabe por quê? Porque envolve outro tema mais importante e interessante ainda, um ponto importantíssimo. Porque eles tinham a compreensão de que aquele óleo ungido, aquele óleo apresentado lá no Antigo Testamento e também em algumas ocorrências do Novo Testamento, ele era apenas uma sombra, um flash do Espírito Santo. Isso mesmo, aquele óleo era apenas um vulto do verdadeiro óleo da unção que seria derramado sobre a igreja. E isso aconteceu. O apóstolo João, ele menciona que nós já fomos ungidos. O apóstolo Paulo menciona isso. O Senhor Jesus menciona isso em Atos. Então, nós precisamos também ter essa mesma compreensão que os apóstolos tinham. Isso é permanecer na doutrina dos apóstolos, onde eles compreendiam que não precisavam mais ficar usando o óleo da unção como no sacerdócio levítico, porque o novo sacerdote, ele havia ressuscitado dos mortos e, sendo sacerdote eterno, ele dá a verdadeira unção, que é por meio do seu Espírito, à sua igreja, ok? Mas existem ainda muitos pontos que precisamos abordar, principalmente para aqueles irmãos que frequentam igrejas pentecostais, neopentecostais, ou até mesmo interpentecostais, e quem sabe até aqueles irmãos que frequentam igrejas religiosas proféticas, ou caminhos religiosos proféticos. Posso fazer um vídeo ainda falando sobre o que são os movimentos religiosos proféticos, ok? Bom, neste vídeo eu vou falar com você que frequenta a igreja pentecostal. Um ponto importante, eu não quero de maneira alguma, como eu sempre menciono, o pessoal que me acompanha nas lives no Facebook sabe muito bem que eu constantemente menciono isso, a minha intenção jamais será a de ofender ou discriminar qualquer um desses irmãos que frequentam essas igrejas, esses segmentos denominacionais, seja pentecostal, neopentecostal ou quaisquer outros que forem. Muito pelo contrário, o objetivo é contribuir para que você venha ter um esclarecimento acerca das Escrituras para juntos sermos edificados em Cristo. Então, vou abordar alguns temas importantes aqui, mas não pense que é um indireto ou qualquer tipo de ofensa a você, irmão pentecostal, simplesmente porque segue a doutrina pentecostal. Porque o maior problema que nós vemos é justamente esse, com a doutrina. Nós vemos que na ascensão da terceira onda do pentecostalismo, houve um crescimento gradativo, muito expressivo e significativo do uso e prática do óleo ungido, assim também como campanhas, atos proféticos, movimentos da fé, curanderismo, teologia da prosperidade, prognosticismo dentro das igrejas, o nirvana, que é a tão famosa unção especial, ou até mesmo hipnose, que acontece com frequência, inclusive está acontecendo com frequência dentro das igrejas.
Outra prática que está muito bem inserida dentro do evangelicalismo brasileiro é a prática do espiritismo, tanto o espiritismo afro quanto o espiritismo kardecista. Muitas pessoas estão acostumadas dentro das igrejas a levar rosas para suas casas, com a campanha onde tem a mesa branca, o corredor, muito bem presentes em rituais espíritas. E muitas das vezes, muitos líderes, muitos membros que frequentam essas igrejas e participam dessas práticas durante o culto, eles atribuem isso como se fosse uma forma de praticar e oferecer um culto a Deus, como se as escrituras mencionassem isso. Entretanto, nós vemos que até dentro da própria escritura sagrada, o Senhor nos orienta como devemos cultuá-lo. Isso mesmo, nós não podemos cultuar a Deus da maneira com que nós pensamos que Deus deve ser cultuado. Devemos observar dentro das escrituras o que o próprio Deus disse sobre como o culto a Ele deve ser oferecido. Caso contrário, Ele não recebe. Se o culto não for realizado com a maneira que o próprio Deus deu, o culto não é aceito por Deus. Não será apenas uma invenção humana, será apenas um hobby, algo feito por prazer, algo feito por religiosidade, mas não será o culto dado por Deus para o próprio louvor e glória do seu nome. Então vamos lá. Eu vou abordar alguns pontos importantes aqui para você, irmão pentecostal, que frequenta a igreja pentecostal, obviamente, e que ainda vê na igreja o uso do óleo da unção. Talvez você faça essa prática, use essa prática, talvez você vê isso acontecendo, então vou te dar alguns pontos importantes que você deve entender sobre o óleo da unção, ok? Primeiro, o óleo da unção você não pode acreditar que ele tem qualquer efeito sobrenatural ou espiritual. Isso mesmo, pode ser usado como uma prática no culto? Tudo bem, pode ser usado, mas não será nada mais nada menos do que um simples ritual do culto, certo? Será uma simples prática religiosa do culto. Porque, como eu disse, o verdadeiro óleo da unção, hoje ele atua através da pessoa do Espírito Santo. Esse óleo da unção, que é o elemento do óleo, ele era apenas um flash da verdadeira unção que dá a verdadeira espiritualidade e poder ao crente. Nós vemos o Senhor Jesus falando isso, lá em Atos capítulo 1, versículo 8, mas quando o Espírito Santo descer sobre vós, recebereis poder. Ou seja, em outras palavras, é como se o Messias estivesse dizendo, quando eu derramar o verdadeiro óleo da unção sobre a igreja, ela será espiritual, ela será poderosa, ela terá virtude, e não é pelo simples fato de você receber ou não uma unção com óleo. Então, existem muitos irmãos que ficam em filas, fazem inúmeras campanhas para receber a unção com óleo, acreditando que através daquilo serão mais espirituais, ou não fazendo aquilo, não recebendo a unção, serão menos espirituais. Não é bem assim, certo? Você não será mais aceito ou menos aceito por Deus realizando a unção com óleo. Muito pelo contrário, você só é aceito diante de Deus por meio da pessoa do Filho dele, que é o Senhor Jesus Cristo. Outro ponto importante, você não pode considerar o óleo ungido, a prática da unção com óleo, como símbolo de fé. Rafael, me explica melhor. Nós temos um símbolo de fé que são as Escrituras. Aqui está nossa crença em toda a nossa conduta de fé e prática. Aqui nós confiamos que ela tem todas as diretrizes, os conceitos, as normas, as leis para a nossa vida pessoal e nossa vida espiritual. Através dela nós temos o conhecimento da verdade e o conhecimento de Deus. Ela é inspirada por Deus, infalível, inerrante, não tem contradição, é a única razão da vida do cristão e da fé do cristão. Você entendeu o que é um símbolo de fé agora? É algo que você usa e isso te proporciona fé. Ao passo que quando você não usa, você nega a fé. Logo, se eu abandonar as Escrituras, deixar de abandonar as Escrituras, automaticamente também eu estou abandonando a fé. Se eu abandonar o culto ao Senhor, eu estou abandonando um símbolo de fé. Ou seja, eu estou negando aquilo que o próprio Senhor ordenou, que é a reunião da igreja. Se você acreditar que o uso do óleo ungido é um símbolo de fé, você chegará ao ponto de acreditar que se você praticar, você terá mais fé ou será mais aceito por Deus. Ou se você não praticar, você não estará sendo aceito por Deus ou chegando até mesmo negar a fé
no nosso Deus, no Salvador Jesus Cristo. Esse é o perigo de acreditar que as práticas e rituais religiosos, eles têm alguma influência espiritual. Outro ponto importante, você não pode acreditar que o óleo ungido faça parte de um dos objetos do culto. Mas como, Rafael, você acabou de dizer que alguns irmãos podem usar, que pode ter o uso, mesmo que por ritual do culto, dentro e durante o exercício de culto? Sim, mas você vai entender agora o que eu quero dizer. Quando eu digo que você não pode acreditar que o óleo da unção faz parte de um objeto de culto, nós precisamos primeiramente entender o que são objetos de culto. Objetos de culto é tudo aquilo que nós oferecemos a Deus como legítimo culto. Então, nós vamos observar dentro das Escrituras o que fazem parte dos objetos de culto, que inclusive o apóstolo Paulo disse que quando o homem do pecado surgisse, ele irá se opor a tudo aquilo que se chama Deus ou é objeto de adoração, ou seja, tudo aquilo que está vinculado ao culto de adoração a Deus será alvo de destruição do anticristo. Logo, nós temos que entender que esses objetos de culto também são práticas que envolvem a nossa adoração direta a Deus. E eu vou novamente usar a própria Escritura, é um objeto de culto. Sem ela, o culto não acontece. Então, as Escrituras não é somente um símbolo de fé, mas ela também é um objeto de culto. Sem as Escrituras, o culto não funciona, porque a igreja não será edificada. Aliás, em algumas congregações hoje, o culto funciona sem a palavra. Eu não sei como eles conseguem. Eu não sei como a maioria das igrejas hoje, elas conseguem cultuar a Deus sem o uso da palavra. De alguma forma, eles estão cultuando a Deus ou pensam que estão cultuando a Deus. Entenderam o perigo de abandonar ou de fazer algo um objeto de culto? Porque você pode acreditar que está cultuando a Deus, inserindo uma prática, um elemento durante o culto, acreditando que aquilo faz parte de objeto de adoração, quando na verdade você está adorando a outro ser, ou outro alguém, ou a algo, ou a si mesmo, menos o Deus das Escrituras. Outro objeto de culto, a ceia do Senhor, o batismo nas águas, são objetos de culto que fazem parte da essência da igreja. Não existe como você retirar isso da igreja. Todo caminho que retira isso da igreja está abandonando o objeto de culto, que é a adoração ao Senhor. Inclusive, indiretamente, essas pessoas estão cumprindo a mesma ação do anticristo, que é destruir os objetos de culto. Nós temos um caminho religioso profético aí hoje, que está em ascensão, que são os movimentos dos desigrejados. Eles são contra a reunião da igreja no tempo físico. Mesmo que eu não encontrei um versículo bíblico ainda dando uma discriminação e proibindo isso. Eles encontraram, eu não encontrei. Então existem muitos pontos que muitos caminhos atuais estão defendendo como objeto de culto, mas que não fazem parte do objeto de culto a Deus. Entenderam? E você não pode acreditar que o óleo da unção faz parte de um objeto de culto. Ou seja, você não precisa exclusivamente deste elemento e dessa prática durante o culto para acreditar que o culto funcionará com ele e não funcionará sem ele. Tá certo? Bom, vamos ficar por aqui. Eu espero que este vídeo te ajude muito a refletir sobre alguns conceitos, algumas posições adotadas por muitas igrejas hoje, e que você possa crescer e ser edificado no corpo de Cristo de maneira saudável, sem misticismo, sem ações cósmicas ou influências de outras doutrinas, que você não seja levado para cá nem para lá por todo o vento de doutrina, mas que nós possamos estar firmes sobre a rocha, o qual o Senhor Jesus Cristo, que age em nós através da sua santa palavra, por meio do seu Espírito Santo. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. Graça e paz.